Paredão mais importante, né, da temporada, eu conversei com uma fã da Renata, a Focalize. Ela esteve na vitrine do Seu Fifi. Ela brifou a Renata sobre um monte de coisa do que ela deveria fazer ou não fazer no programa. Ficou, ó, é uma conversa muito importante sobre o clima. Será que dá para acreditar que a Renata sai ou que a Renata fica? Assiste aí, rapá. Ó, estou aqui com a doutora, a senhora doutora Focalize, ela que é uma das. Eu posso considerá-la uma das líderes de torcida do balé da Renata? Eu não sou líder, mas pode chamar assim, se quiser. É um dos ícones, pelo menos, porque a senhora está muito engajada nesta batalha desde o começo da temporada que eu acompanho. Só foi no shopping, foi lá na vitrine do Seu Fifi, ficou Sim. na fila do gargarejo ali, né? Mandei Ficou até um ali. beijo para você lá, né? Pedi Foi beijo. você, foi você que pediu para ela. Ela falou: quem? Chico Buarque? Tá bom, tá bom. Me Mandou. conta, primeira curiosidade, a gente vai falar muito sobre esse paredão, que acho que é o paredão mais emocionante da temporada, né? Mas, Tá, verdade. tá uma briga para pega para capar. Mas eu queria antes só entender por que a senhora gosta da Renata? Assim, na verdade, Chico, eu comecei torcendo pelo Diogo, né? Eu Tá. fui Diogo, aí Diogo saiu, fui Vilmoca, Vilmoca saiu, mas eu já tinha gente do Fantástico, já tinha um carinho especial por todos eles ali, A né? Renata foi o que sobrou, então. Não, não foi o que sobrou, porque eu já. Tá. O que aconteceu? Eu tinha um carinho muito especial por todos eles ali do Fantástico. E não foi sobra, porque a Renata tem história dentro do BBB. Claro. Por incrível que pareça, ela tem uma. O pessoal gosta de desdenhar, mas ela tem sim. Começou tudo naquele almoço lá, aquele almoço Foi. especial que eles ganharam, Almoço diabólico, claro. E ela rendeu lá. diabólico, Ela e a que Eva renderam pra deu. caramba. Renderam. Então começou tudo ali. Então ela começou a trajetória dela ali, porque o pessoal acha que foi na vitrine. Não foi na vitrine. Então ela Concordo. começou a ganhar a história dela ali. Então não foi o que sobrou, foi o que eu amava eles já, o pessoal do Fantástico, as meninas também, tanto que eu falava que o meu pódio era 5, porque eu gostava deles todos ali, né? Então, assim, saiu os meus. Saiu o Diogo, saiu o Vilmoca, mas assim, quando eu fui, eu tava sendo Vilmoca, né? Não vou mentir, né? Mas quando eu fui pra vitrine, assim, o meu carinho por ela aumentou muito mais. Não vou mentir Por para quê? você, porque eu vi ali muita sinceridade nela, sabe? Muita sinceridade nela o tempo todo ali na vitrine. Quando ela estava cansada, mesmo cansada, ela vinha ali falar com a gente, ela tentava ali passar Ela ficou louca, coitada. Vocês Isso, não ela deram ficou louca. descanso pra coitada. Ela não Não, mas conseguia a nem gente. comer. Não, teve hora que eu falei, deita, descansa. E o pessoal, vem, porque chegava a gente. Porque eu fiquei o dia inteiro, né? Mas teve gente que chegava toda hora. Foi a senhora que ficou xingando a fada gorda porque ela queria o E Mike fala fada e a gorda, Renata? não. O Foi nome eu. dela é Fada Gorda. O nome dela é Ah, Fada é? Gorda. Ah, É, então nome tá artístico. tudo. Fui eu que falei, porque ela gritou lá, fica com o Mike. Eu até falei, Ela acabei deu. de falar com o Mike sobre isso. O Mike tá lá no Space da Renata agora nesse momento, e eu acabei de pedir É. desculpa a ele. Eu falei, olha, errei, fui Neymar, né? E eu fui uma A que senhora se gritei com a arrependeu, a cabeça. senhora gostou do casal. Gostei, gostei, É. Chico. Mesmo com aquela saída turbulenta do Mike, aquela última Sim, noite sim, desagradável dele. mesmo com aquilo, eu gostei muito dele. E eu vi É. também a sinceridade dele quando saiu, né? Ele pediu desculpa, ele assumiu o erro dele. Então, eu gostei da sinceridade dele. Ele errou, não vou admitir com você que ele não teve excessos. Claro. Teve excessos ali. Então, eu não vou passar pano. Não, teve excessos. Mas, assim, ele saiu, admitiu o erro dele. Mas, assim, a forma que ele tratava ela, fora esse dia, ele tratou ela muito bem. E até a Renata, ela foi muito incisiva quando ele exagerou. Ela mesma pontuou isso nele, você exagerou. No outro dia também ela falou, pontuou que ele exagerou, Ela né? é, ela é bem firme, né? Bem Eu gosto da firme. Renata, eu simpatizo com ela. E a Ela é bem firme. Renata, uma dúvida ainda sobre o shopping é que eu senti até é legal saber que você era realmente Diogo e Vilma. Eu senti que a turma que estava lá era mais Diogo e Vilma do que bailarinas. E eu senti que tentaram, de alguma maneira, brifar a Renata com uma possível amizade com a Vilma. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco, uma falta de naturalidade nessas relações, depois da história do G3, ficou meio na cabeça, assim. Era meio que
um desejo da torcida que existisse uma aliança que não tinha necessariamente? Ou na sua visão já acontecia mesmo? Não, já existia uma aliança. Já tinha uma aliança com elas lá dentro. Aham. Então elas já tinham um carinho especial. O G3 já existia. Quando a gente foi ali para a vitrine, o G3 já existia forte aqui fora, Uhum. entendeu? Muito forte. Ao Aqui contrário, fora, né? Lá isso, aqui dentro, fora. mais ou Não, menos. lá dentro sim também. Lá É. dentro sim. Elas tinham um carinho especial uma pela outra. E outra coisa, é, os gêmeos estava bem assim cancelado. Eu me lembro que quando a gente foi para a vitrine, o pessoal estava com muito ranço Ah, dos gêmeos. E tanto que eu levei um esculacho lá, tá, Chico? Eu levei um por quê? esculacho lá do pessoal lá, porque eu fui uma que falei para elas que não era para elas soltar a mão deles, que era para ela conversar com eles quando voltasse. Aí Ah, eu foi levei, você. Então levei o foi esporro. você. Você acabou com a vida da Renata Focalize. A vida da Renata, porque eu achei que, porque eu achava, Chico, eu acho que seria pior se ela chegasse chutando eles. É. Eu acho que seria muito pior. A internet ia atacar elas muito mais do que da forma que foi. Pode ter Mas, certeza disso. mas não acha que. Eu não sei, eu senti que a Renata perdeu um pouco de força. O meu relógio do Silvio Santos, desculpa. Eu tenho a impressão que ela perdeu um pouco da força, porque ela estava assim. E daí, naquele Uhum. momento da vitrine, porra, legal. Mas eu senti que faltou ela ter uma história dela. E acho que os gêmeos era uma boa oportunidade. Aquela história dele ter falado mal, interesseira. Era um negócio muito dela, contra ela. Eu acho que se ela tivesse chegado esculhambando, falando assim, ó, e eu não tenho medo de paredão, eu não quero mais somar votos com vocês. Aí o Brasil ia aplaudir. Eu já vejo o contrário. Eu vejo que na forma que ela chegou falando, que vocês erraram. É, que vocês falaram de mim, tanto que ela pontuou o que ele falou para eles. Ela chamou eles Mas e trocou ela ideia, é pontuou. o BBB da conversinha, né, o Focalize? Mas esse BBB tá assim, né? Mas eu, É o eu acho, BBB do ai, eu posso até ter errado nessa visão, mas eu vejo que, querendo ou não, ali um jogo, ô Chico. Não, a senhora não errou em nada. A senhora foi lá como fã dar o seu pitaco. Isso é justo, concordo. Sim, Cada um dá o concordo. pitaco que quiser. Se alguém erra, é o participante. E aí eu acho que a Se não, Renata mas errou. assim, na minha visão, querendo ou não, por Ah, mais que tenha erros deles dois ali, que tem falas problemáticas, coisa e sou tal, menino bom, sou menino bom, menino bom, menino sou bom. menino bom. Mas assim, eles ali jogavam junto, e querendo ou não, a Renata ainda tinha, por mais que eles tinham erros, o que ela falou, eu não chuto, quando meus amigos erram, eu não chuto eles, eu vou conversar. Então, Boa. ela disse isso pra gente na vitrine. Eu tenho Exato. certeza que ela não ia conseguir, por mais que eles tenham errado, chegar lá e chutar eles. Não ia, ela não ia. Tanto que ela conversou para dar uma oportunidade. E quando eles falaram mal da Eva, a Eva falou: lembra? Eu não vou dar mais oportunidades para eles, porque eles É. estão vacilando, coisa e tal. E E, ela a, também pontuou isso. e a Renata acho que faltou falar aquele papo torto do João pra Eva também, né? Ela podia ter falado. Ela falou no outro dia de manhã, ô Chico. Não, os detalhes sórdidos da festa, que ele falou que pegava a namorada dele era 10 vezes mais Eu acho bonita que que a essa. Eva. Não, mas essa Não parte. falou, a Eva tomou um susto no MesaCast quando viu. Então, mas eu No, acho que a Renata não estava do lado na hora que ele falou. Não foi para Renata que ele falou que ele pegava uma mulher mais bonita do que falou, ela. falou, Foi, foi para Renata. foi para Renata? Isso eu não lembro. Eu Foi. pensei que ele tinha falado para um dos meninos ali, junto com um dos meninos. Não, foi ele Misturado com indignado, a falando assim: Renata. a Eva fica me tratando como se eu fosse um cachorro, sei lá o quê. Deveria ter Mas falado. enfim, Deveria ter falado. focalize. Agora está rolando, nós estamos aqui às vésperas do paredão do BBB 25. Para mim é uma Hum. final antecipada, Eu porque falei isso hoje no Space. Para mim, é uma final. Não é tem uma outra opção. final. É uma final. E aí existe uma movimentação muito forte de torcida. Eu sempre falo que a Renata não tem o povo. Ela tem uma torcida muito apaixonada, muito radical e muito dedicada. O voto do CPF, como a gente tem visto, tem ido mais para o outro lado da ponte. Que Né? é Tem maior. ido, Que um grupo é é, mas maior. é mais gente. Né? Tem mais Mais gente gente. daquele lado. Perfeito. Como que a senhora vê as chances de Renata neste momento contra Vinícius? Olha, eu tô positiva, eu tô assim, confiante. Não vou dizer que, É. eu tenho certeza, mas eu tô confiante. Confiante pelo voto de torcida. E hoje é feriado em Fortaleza, aniversário de Fortaleza, de 299 anos de Fortaleza.
e está tendo uma movimentação para tentar arrecadar voto únicos lá nesse momento, e a gente fazendo Ah, várias. como É, que é isso? Eles estão na a- rua, tipo aquele vira-voto de 2018, de café com bolo? É isso? é, bombons, água. Você viu a campanha presencial, Tá. assim, Não deu voto a certo com a Eva, voto, né? Não deu certo com a Eva. mas diferente. Agora é feriado, tem muita gente. Mas assim, Claro. Chico, eu não vou mentir que no voto único a gente tem uma dificuldade. Por ser menor a torcida, mas é uma torcida engajada, é uma torcida de Muito, raça, é muito, raçuda. Tanto que foi muito. 1% do Mike. Foi muito próximo. Pensa. Foi muito próximo. Um, Depois de muito toda próximo. aquela situação, Eu acho que se ficasse mais 10 minutinhos ali no voto de torcida, virava. Será que virava? mas o quê? A torcida é Mas, braba. não, é muito forte mesmo. É admirável porque né, vocês levaram ela até aqui, nesses termos, né? Mas e a torcida do Vinícius? Como que é hoje a sua relação com a torcida adversária? A senhora é uma torcedora já icônica de BBB e de reality Vamos de show, né? reality, é. São muitos anos, né? No passado era Vamos. Carrinho, depois não sei. Já Torceu fui. para na Já... Fazenda, torceu para quem? Esse agora? É, Zé Esse eu Lopes? tô. Meu menino. Não, de jeito nenhum. Foi pro campeão, né? Claro. Sacha Bale, Sacha Bale. Sacha Como Baron. que é? Como que é? Porque eu vejo, assim, uma certa. Claro, setores da torcida, né? De torcida desse lado e de outro, sempre tem disso, É uma mas, rivalidade. mas tentando carimbar umas coisas meio pesadas no Vinícius, que eu acho que às vezes é meio baixo astral até, né? Que acho que nem Mas que condiz com a tentam. realidade. Mas pesam na Renata também, você não acha? Também, não, dos dois lados. Mas acho que ultimamente eu tenho visto pior no Vinícius. Não, A não, senhora Chico. hoje se dá É, Chico, bem eu te garanto que com. não é. É muito mais pesado para a Renata É, do que para o Vinícius. Muito mais. Pegam né? muito pesado com a Renata. Muito. Eu parei Ao de ver ponto, coisa sobre a Renata. Eu já vi bastante. Eu já vi bastante é coisa muito, machista, muito bastante pesado. E coisa. Isso. xenofóbicas, racista, O que eu mais vi era como fala, machista. machista, perdão, É. errei a palavra, machista. Mas com o Vinícius também rola muito. Eu tenho visto, talvez hoje em dia eu esteja vendo mais sobre o Vinícius. Mas como que é a relação com as torcidas? Porque tem muita gente dos dois lados que são torcedores clássicos de BBB. Daí, como que é? Se tem alguém que você não gosta do outro lado, você briga. Se tem alguém do seu lado que é um desafeto anterior, vocês fazem as pazes durante a temporada? Como que é essa dinâmica pessoal? Então, Chico, eu focalizo se você vê na tele. Eu sou uma pessoa que luto pelo meu Fave, pode ser ele quem for. Claro, E eu luto mesmo, eu brigo mesmo, xingo mesmo quando tem que xingar, porque assim, se me xingam, eu xingo. Se brigam comigo, eu brigo, eu vou para claro, cima. E claro. criou uma rivalidade, cria-se uma rivalidade, querendo ou não, de torcidas. Uns passam do ponto, outros não. Entendeu? Outros, mesmo, eu tenho pessoas que me seguem, que torcem para outros participantes e tomam E tá tá tudo tudo bem. tranquilo, se respeitam. Tem gente que não, que xingam e tudo mais. A senhora E já se arrependeu alguma vez, assim, de falar eu passei do ponto? já passei do ponto, Já, Chico. Não vou já. ser hipócrita e falar, não, já passei do ponto. Como já passam do ponto comigo, eu também já passei do Claro, ponto, entendeu? Já claro. passei do ponto também. Porque a gente ali, querendo ou não, a gente lê coisas que a gente não quer ler, né? E É. a gente acaba, E o pessoal leva pro coração também, né? leva. Vocês Mas todos, né? Todo mundo. hoje em dia eu não levo tanto, não. Eu já É. levei muito, hoje em dia não. Eu já deixo, entendeu? Às vezes eu respondo, às vezes assim, mas é uma rivalidade. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho, diferentemente da torcida do balé hoje, eu vejo como a torcida mais forte do balé. E eu vejo os anos É. 50 uma torcida, uma escorando na outra. Porque se o Olha, voto fosse para ficar, eu acho que seria totalmente diferente o resultado. E você sabe muito bem disso. Que um contra um. se o voto fosse para ficar, Tá. dividiria-se votos ali nos anos 50. E a nossa Faz torcida não ia sentido. dividir. É porque sobrou só a Renata também, né? Fica mais fácil Não, mas assim. mesmo quando antes, se fosse o voto para ficar, dividiria ali um exemplo do paredão do Mike ali. Não Mas, seria um contra dois? claro. Não se dividiria votos para ficar? Mas não, acho que faz sentido.
Mas a minha dúvida é a seguinte: eu tenho uma percepção, vê se faz sentido, que se existe uma maioria de CPFs a favor de um determinado lado, isso na minha cabeça quer dizer que o telespectador médio está gostando mais do outro lado. O telespectador que não é tão envolvido, que não é tão torcida e tal e tal. A torcida das bailarinas, ou essas torcidas que, né, sempre se mostram tão fortes e tal, qual é a diferença desse engajamento? É um pessoal que faz menos coisa da vida? É um pessoal que consegue chamar mais gente para virar à noite? Ou então é um pessoal que dorme menos? Qual que a senhora vê a diferença nessa relação de CPF e torcida? Então, Chico, CPF, a gente sabe que pode conseguir de várias formas, né? Entre amigos, entre colegas de trabalho, que mesmo que não assistam CPFs, que não assistam BBB e você consegue. Eu sou uma que eu peço para amigos que não assistem BBB Ah, é? votar. Olha só. Mas a Entendeu? máfia do Eu mando o CPF, a link, eu senhora mando o acredita? link e eu falo, ó, eu sei que você não assiste, mas dá uns votinhos aí, entendeu? Mas daí a Dá pessoa um tem que votinho. fazer o Por favor, cadastro. É mesmo. um processo chato, né? Tem que ser um amigo muito querido. Quando o seu amigo faz, faz, Ah, tá. faz, entendeu? Ou diz que Então, assim, faz também, né? Que às vezes também, eu, para não render muito assunto, fala, tá Chico, bom, eu focaliza, peço. tá bom, Não, tá bom, filho, tá bom. Chico, eu faço transmissão e eu peço prints. Eu quero provas que você votou. Não, ainda bota o linkzinho, fala, pelo amor de quando você votar, você manda o print para mim, por favor? Meu Deus. Incrível, É uma loucura. incrível. Ô, Chico, esse negócio de reality é uma loucura. É bom, né? É uma loucura. E você falou assim, são gente desocupada? Não, é gente que trabalha, é gente que dorme pouco, 2, 3 horas por noite. É, né? E gente que trabalha, às vezes trabalha mal, né? Porque tá lá enganando o chefe, mas tá lá dando um show também. Mas às vezes trabalha. Eu trabalho dia sim, dia não. Tem dia que um dia eu tô A de senhora folga, um dia eu trabalha tô com o quê? trabalhando. Eu sou bombeira civil. Caramba, que legal. Isso, sou bombeira civil. Eu trabalho dia sim, dia não. Então, tem um tempo, tem um dia inteiro livre, uma noite toda livre, que eu posso votar, e eu durmo pouco, né? Na época de BBB, eu durmo pouco. Tô levando até bronca do meu médico lá, né? É, É, cuidado. durmo Se 2, 3 liguem, se horinhas. Então é liguem. pouco. Focalize. Tem que dormir mais. Tá botando fé, então. Hoje, Renata fica? Eu quero muito. Renata, fica. Vamos. Eu vou confiar, né, Não, Chico? não tá muito confiante, não. Eu te achei bem sem Chico, eu vou autoestima confiar, agora. Renata, fica. Não, eu vou confiar nessa torcida. Eu não digo por ser no voto do CPF, mas eu vou confiar no voto de torcida, que é a única coisa que a gente pode virar, é Então o tá voto bom. de torcida. Porque a Tá gente bom. está nessa luta de voto de torcida, tanto que a diferença a gente sempre perde por muito pouquinho. E é sempre no voto único, né? E o voto de torcida. Eles têm mais voto único e a gente tem mais voto de torcida. É uma torcida engajada. Mas, assim, pela torcida, eu acredito que ela fica. Tá bom. Vamos ver E então. você, Chico, o que você acha? Eu tô achando que não. Eu tô achando que Você não. tá achando que não? Ô, Eu, Chico. até ontem eu tava achando que sim. Hoje eu já tô um Uhum. pouco em dúvida, porque eu acho que não aconteceu nada no programa no fim de semana. E eu acho que isso faz com que as pessoas esqueçam que tá rolando o programa. Tem a Mas você, torcida, mas a beleza. trajetória dela é difícil de esquecer. Ah, é fácil. Não teve nada esse ano. As pessoas Não teve, esquecem. não teve nada nesse ano. As pessoas esquecem que o programa está no ar, entendeu? O meu Chico, ponto mas é isso. não é da Renata ou do Vinícius. Que as pessoas. Hoje deu um dia de sol. Ó, tô até queimado que eu fui pro Ibirapuera falar com os bebês reborn lá. Então, assim, ó, ninguém. Só o pessoal muito nerd. Isso pode ser uma vantagem para a torcida da bailarina, da Renata, porque é a turma mais engajada mesmo. Vamos ver, vamos ver. Tô curioso. Depois, vamos A falar de novo trajetória essa dela, semana, ô. ela fez uma trajetória muito boa. Quem? A Renata. É, Eu não vejo fez, uma não. trajetória muito boa. Ah, Dentro desse jogo morno, como você diz, de um BBB parado, não, não, assim, ó, Focalize. Eu entendo gostar mais de um ou de outro. Mas dizer uhum. que alguém fez um bom papel nesse programa, não dá. Não, Chico, eu não falo sobre o programa, como eu tô falando, foi um BBB fraco. Por ser Foi. ter A sido um culpa é da BBB Renata também. fraco, então, como foi um BBB fraco, eu acho que ela fez um movimento até bom para um BBB fraco. Eu acho. Não, Chico, não, 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 não vem criticar, não, porque foi sim. Vamos pontuar, se você quiser, te pontua.
Não, não, tá de bom tamanho já. Obrigado, viu, Focalize? Valeu mesmo, muito legal o Meu papo, querido. adorei te conhecer aqui. Obrigada pelo carinho. Precisamos, estamos às ordens, estamos aí. Vamos falar de novo depois da semana para ou chorar que ela foi embora ou comemorar que ela ficou. Ah, eu vou vir Obrigado. aqui, vou comemorar, vou comemorar. Um papo interessante, estou procurando fãs do Vinícius para conversar também. Se você souber de alguém, manda aqui nos comentários, tá bom? E inscreva-se no nosso canal. Bora ser feliz, bora ser feliz.